Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende junto sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu. E estamos começando um novo trimestre da lição da Escola Sabatina, que é um estudo baseado nos estudos da Igreja Adventista. E esse trimestre vamos estar estudando sobre o descanso. Muito bem, e é interessante, Pitu, a gente ressaltar como que a gente começou isso, né? Porque a gente começou numa época que a gente estava, na verdade, descansando demais, né? Não sei se você lembra, né? No começo da pandemia, né? Tava todo mundo em casa, não podia ir para a igreja, todo mundo meio entediado. E aí Deus colocou no nosso coração esse desejo de se unificar e estudar a Bíblia de uma maneira diferente, de uma maneira, ainda como uma escola sabatina, mas de uma maneira digital, né? Lembrando que eu trabalho com a área de informática, eu sou um gerente de projetos da área de informática. O Pitu, ele trabalha na área de recursos humanos, né, Pitu? É legal isso, João, porque nós não somos teólogos, nós não somos estudiosos, e esse não é a nossa primeira função. A gente até participa na igreja aqui e ali, eu gosto de participar com música, mas eu nunca preguei numa igreja, não é o meu estilo. Então, isso daqui eu acabo usando para o meu próprio crescimento pessoal, porque para poder passar uma mensagem e compartilhar com vocês, a gente tem que estudar, né, João? É. E tendo que estudar, a gente acaba se beneficiando. E para mim, o objetivo disso aqui é passar para vocês até as dificuldades que eu sinto interpretando a Bíblia, interpretando algum tema. Por que que é assim? Para mim, acabo entendendo de uma certa forma, e pode talvez nem ser a forma mais correta, mas mostra que a gente também é humano, que a gente está descobrindo e tentando entender e estudando a palavra para achar a verdade juntos. Não, e o bonito disso aí, Pitu, é que embora a gente tenha na nossa igreja teólogos, pessoas que estudam a Bíblia, pastores que pregam, tudo isso é importante, né? Mas nunca vai substituir o estudo pessoal da Bíblia, né? E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Cada pessoa tem que estudar a Bíblia. Se você olhar do jeito que o Novo Testamento, por exemplo, foi escrito, a linguagem do grego não é um grego clássico, um grego não inacessível, é um grego de rua. É como se a gente estivesse falando de uma maneira bem simples. Então é um chamado para todos os cristãos e os que estão querendo descobrir a Deus a estudar a Bíblia por si só. E no nosso caso, eu acho que assim resumiria bem o que você disse, é ensinando que se aprende, né? Então a gente tenta passar uma mensagem e a gente é o maior beneficiado. Mas fala aí pra gente, Pitu, como é que vai ser esse trimestre? Vão ser temas incríveis sobre a área de descanso. Exatamente. E para você que nos está ouvindo pela primeira vez ou já nos ouviu e não sabe de onde a gente baseia esses estudos, nós somos adventistas do sétimo dia e a Igreja Adventista tem um estudo anual e é dividido em 4 trimestres. Então, de janeiro a março é um e assim por diante. Então, agora estão começando de julho até setembro e o estudo, o título da lição chama-se Descanso em Cristo. E esse trimestre, então, a gente vai estar explicando o que é o descanso. E o descanso, para nós, que somos adventistas, é muito relacionado com o sábado. Então, a gente vai estar desmistificando certas coisas, explicando por que até tem um descanso. É um descanso físico, pessoal, é um descanso mental, é alguma coisa que eu sento numa cadeira, numa rede, fico o dia inteiro, né, me balançando, o que é? Então, a lição vai quebrando isso daí. Por exemplo, vamos ter lição que a gente vai estar falando sobre inquietos e rebeldes. O que isso quer dizer? Ou o custo do descanso, né? E o encontrando descanso nos laços familiares. Por exemplo, livres para descansar e tudo mais. Então, a gente vai estar focando cada semana e ir detalhando um pouquinho mais até chegar no final, que é o descanso supremo. Porque o nosso objetivo é ir para o céu. É por isso que a gente está aqui nessa terra estudando, aprendendo mais sobre o amor de Deus, o amor de Cristo, porque ele morreu na cruz, porque a gente tem um objetivo. Então, Pitu, um verso que eu acho que é importante a gente trazer de repente para o nosso estudo é Mateus 11:28. Se você puder ler para nós, Leio porque é onde Jesus traz um dos propósitos maiores que ele então, Mateus 11:28 diz o seguinte: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Então, você vê, Jesus está chamando as pessoas para virem a ele, né? Na época, ele estava chamando os discípulos e os seguidores ali do começo, né? E você me lembrar que naquela época, a maioria das pessoas era analfabeta,
eram pessoas que trabalhavam na terra, eram pessoas muito simples, eram pessoas pescadores, agricultores, eram pessoas que tinham um trabalho físico muito, muito forte. Então, para eles, a questão do descanso físico era uma coisa real, muito mais real que para a gente, né, Pitu? Eu e você, de repente, o nosso cansaço é mais mental. A gente tem umas dor nas costas de ficar sentado demais na frente do computador. Mas essas pessoas trabalhavam arduamente, né? Então, para eles, era uma coisa real. Agora, o principal desse verso para mim, Pitu, é, além da noção do descanso ser espiritual, é o fato de que a gente está carregando nossos próprios fardos, né? E é aí que vem a mensagem do Evangelho que nós estudamos o trimestre inteiro passado, com a questão das alianças. Deus carregou o nosso fardo, né? A rebeldia que começou de Adão e Eva no jardim era um fardo, é o fardo da desobediência, é o fardo de viver longe de Deus, é o fardo de viver num mundo onde não há recursos. Por quê? Porque Deus está se afastando daquilo, porque o ser humano não quis viver sobre a custódia de Deus. Isso. E Deus é o que está reconectando as coisas, né? Também ressaltar, João, que você falou, né, naquela época dos pescadores, mas hoje a gente vive numa sociedade que não para. O povo tem essa tendência de que se você não está trabalhando 9, 10 horas por dia, você não está progredindo, você é um preguiçoso. Né? Tempo é dinheiro. Tudo que a gente faz, se não está crescendo, a gente está regredindo e acaba perdendo tempo, né? Fica no máximo ali no limite. Não, mais uma coisinha aqui eu tenho que fazer, senão o meu chefe vai achar que eu não estou fazendo o meu trabalho, que eu não estou progredindo, que eu não estou sendo o melhor. Mas esse não é o objetivo, porque a gente acaba ficando exausto. A gente fica cansado. Né? Então, onde é que entra esse descanso, né? Porque quando a gente acaba ficando, às vezes não é nem estresse dessa forma, mas a gente fica sem ânimo para querer fazer outras coisas. A gente chega em casa no fim da semana e só quer dormir. Mas o que Deus fez para a gente, o que Ele instituiu, não foi então para a gente ser preguiçoso. Foi para ter uma quebra nessa rotina, para a gente poder se recarregar, né? E poder, né, fazer de uma forma, parar certas atividades e focar no Criador. E esse ciclo, né, semanal, se você olhar os meses, os anos, tudo tem uma origem explicada no contexto humano. Mas o ciclo semanal de descanso, de você trabalhar 6 dias e descansar 1, isso não tem lugar nenhum. Isso iniciou-se na criação, né? E foi uma coisa que foi criada para se haver um ciclo regular de trabalho, depois descanso e adoração, né? Então, um exemplo que me vem à mente, Vitor, hoje em dia nas empresas de tecnologia, você tem empresas que têm política de férias ilimitada. Então, o cara fala, não, a gente acha que férias é importante, não vou te dar 2 ou 3 semanas, você tira quantas semanas de férias você quiser. E eu conversei com alguns amigos que trabalham em empresas nesse tipo de empresa, vi alguns estudos, e as pessoas acabam tirando menos férias, Vitor. Se você tem 3 semanas obrigatórias numa empresa normal, nessas que você tem ilimitada, você não tira nenhuma. Por quê? Porque aí fica, o fulano não tirou, eu também não vou tirar, então eu tenho que competir com ele. Então, cada pessoa acaba trabalhando mais e mais. Então, a questão do sábado, que nós vamos ler daqui a pouco, ela é importante porque ela cria uma memória semanal na nossa vida e um ciclo que vai nos fazer, nos rejuvenescer e lembrar não só que a gente tem que descansar, mas por que a gente tem que descansar, né? Então, vamos ler para mim, Pitu, se você puder ler para nós Gênesis 2, de 1 a 3, só para a gente entrar na questão do descanso semanal. Eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, que diz o seguinte, em Gênesis 1, 2 a 3. 2, 1 a 3, quer dizer. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo que há neles. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. Então, várias coisas aí, né? A gente podia passar 1 hora inteira estudando aí, mas, em primeiro lugar, Deus fez todas as coisas, ok? Esse é o 6º dia. Deus fez Adão e Eva e Deus fez todas as coisas. Aí ele criou um dia para ninguém fazer nada, nem ele. E qual é a mensagem? A mensagem é o seguinte, Deus já fez tudo.
o que tinha que ser feito. Se você olhar em Salomão, diz lá, não há nada de novo debaixo do sol. Mas ainda assim, Deus é misericordioso e amoroso, Ele quer que a gente faça as coisas. Ele quer que a gente plante. Ele deu um jardim para Adão e Eva. Então, por um lado, Deus quer que você participe nessa criação. Ele quer que você plante um jardim, Ele quer que você construa casas, que você produza coisas, você venda, você seja criativo. Mas, por outro lado, se esse tipo de coisa te afastar de Deus, não vale nada. Por quê? Porque se você olhar nesse relato, Deus fez todas as coisas já. Está tudo feito. Não tem nada que eu e você podemos fazer que vai acrescentar o que Deus fez. Deus já fez tudo. E no 7º dia, Ele criou o quê? Um palácio no templo. Que é o quê? Aquele momento no qual... A primeira coisa que Adão e Eva fizeram, se você parar para perceber. Adão e Eva não fizeram nada. Eles foram criados no 6º dia, já entraram no sábado. Quer dizer, já começou descansando. Que empresa é essa, né? Imagina a sua empresa. O funcionário entra, já na primeira semana você dá férias para ele. Mas Deus é assim, ele é diferente da gente. Por quê? Porque Ele quis mostrar para Adão e Eva, veja, nunca se esqueça de quem fez tudo isso. Nunca se esqueça que eu sou a fonte de tudo isso. Porque se vocês esquecerem, vai acontecer o que aconteceu no capítulo 4 de Gênesis. A primeira história da Bíblia, depois da queda, é o quê? Um irmão matando o outro, né? E isso aí vai se levando através da história bíblica, tem a Torre de Babel, que eles criam uma torre enorme para chegar ao céu, porque eles querem escapar do dilúvio, e vai se discorrendo até, por exemplo, na história de Moisés, com o povo de Israel sendo oprimido. Faraó, o que era Faraó? Era um cara extremamente tirano, que queria que todo mundo trabalhasse 24 horas por dia, né? Eles eram fazedores de tijolo, não eram filhos de Deus. Agora, veja bem, Pitu, o problema do descanso, da nossa mentalidade de hoje, é que a gente fica ou passando muito tempo no passado, lamentando o passado, ou temendo o futuro. Mas quando você chega no seu descanso semanal, você muda essa mentalidade. E é aí que vem a paz. Por quê? Porque você começa a olhar que o seu passado não é algo para lamentar, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o seu futuro não é algo para temer, porque Jesus vai voltar e vai redimir você e você vai viver com Ele para sempre. Então, o descanso que nós vamos começar a estudar nesse trimestre são as formas com as quais você toma posse dessa salvação, dessa aliança que Deus fez com você, e como isso vai te transformar à imagem e semelhança de Deus. E esse descanso é um descanso de aceitação, é um descanso de entrega, onde você simplesmente assume o seu papel de filho de Deus, Deus está no controle de tudo, e você é aquela pessoa que você não é o dono do mundo, mas você é o filho do dono, né? E com isso você vive em paz. Por quê? Porque você não está in charge, como a gente fala aqui, né? Você não está no comando, Deus está. Exatamente. E para encerrar aqui, João, queria ler aqui um trechinho que eu achei bem bacana, né? Todos precisamos de descanso. Por essa razão encontramos esse tema em toda a Bíblia, porque Deus nos criou para realizar atividades que devem ser interrompidas pelo descanso. E é o que a gente vai estar discutindo esse trimestre aqui, amigo. E eu te convido a nos acompanhar. A cada semana a gente vai estar aqui apresentando um tema, falando sobre o descanso. E se você gosta desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, para que outros também possam aprender um pouco mais sobre o amor de Deus. Vamos orar? Vamos. Nosso Pai, muito obrigado por esse estudo, muito obrigado por mais um trimestre que estamos começando aqui, e nos abençoe ao estarmos falando sobre o teu descanso, um descanso que é sagrado. Esteja com cada um de nós esta semana. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.